Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você que me ouve em algum lugar, você vai ver que a importância do temor a Deus, como é abençoado o homem ou a mulher que teme ao Senhor. O Senhor o abençoa em tudo o que faz. Aliás, temor é algo que é como se tivesse extinto da terra, mas redobre a sua atenção nesta mensagem. Você vai ver quão abençoado é aqueles que temem da palavra do Deus Todo-Poderoso. Porém, antes de entrar na palavra, eu quero fazer aqui um convite a você que me ouve para estar conosco logo mais, às 19h30, ali na cidade de Limeira, né? No Ministério Semente da Fé, onde estarei entregando o figo. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o rei Ezequias ele foi acometido por uma enfermidade, ou precisamente por uma úlcera. E o Espírito de Deus disse na boca de Isaías para que ele pegasse a pasta de figo, colocasse sobre aquela enfermidade, a qual a Bíblia diz que era úlcera. Úlcera é câncer. E ele seria curado. Assim se fez com a pasta de figo. Eu quero te dar o figo hoje, te entregar. E o que quer que você esteja enfrentando, se falando da saúde, você vai usar esse figo e você será curado no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então venha estar conosco, repito, na cidade de Limeira, né? Ali no Ministério Semente da Fé, na rua Dr. Fábio de Toledo Barros, 182, Jardim São Francisco. Aguardamos ali a sua presença, venha estar conosco, que vai valer a pena, no nome do Senhor Jesus. Falando da palavra, livro de Malaquias 3,16, diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentamente o ouvia. Aqueles que temiam da palavra de Deus falavam entre si e o Senhor atentamente ouvia aqueles que temiam ao seu nome ou à sua palavra. O que significa que aqueles que temem o Senhor a ouvem. Por outro lado, aqueles que não temem significa que o Senhor o ignora. Ignora quem não teme e ouve aqueles que temem. Veja a importância, né, do temer a Deus. Ele diz assim: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Então percebe que aqueles que temem o Senhor a ouve, e não só ouve, como os mesmos, aqueles que temem, né, estarão escritos num memorial diante do Todo-Poderoso, para os que se lembram do seu nome. Quem são os que se lembram? Exatamente aqueles que temem. Então os que temem o Senhor ouvem em cada detalhe, e não só ouvem, como estarão escritos no memorial o nome daqueles que temem o Todo-Poderoso. Aí ele continua dizendo no verso 17: eles serão para mim particular tesouro. Olha que precioso. Os que temem o Senhor ouvem em cada detalhe, ou cuidam, né, em cada detalhe. Não só ouve, como diz aqui, mas estarão escritos num memorial, e não só estarão escritos, como se tornarão tesouro particular de Deus. Por temer o Todo-Poderoso, o Senhor ouve em cada detalhe, estarão escritos num memorial e tornarão-se tesouro particular do Todo-Poderoso. Olha os benefícios para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem da palavra de Deus, senhoras e senhores, o Senhor o abençoa em tudo o que faz. A pessoa que teme da palavra de Deus, que tem o temor ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor o honra, o abençoa em tudo e em todas as coisas. Alguém, quando tem o temor a Deus, serás bem-aventurado ou bem-sucedido em tudo o que fizeres, pelo simples fato de temer ao Todo-Poderoso. Veja a importância, né? A pessoa que teme. O Senhor ouve atentamente, ou seja, o Senhor cuida em cada detalhe de quem teme a Ele. E além do Senhor ouvir atentamente, estarão escritos no memorial, e não só estarão escritos no memorial, mas se tornam tesouro particular de Deus. Isso para aqueles que temem ao Senhor. E ele diz assim, no verso de número 18, né? No 17, aliás: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei
como um homem poupa ou livra seus filhos que os servem. Então, há um conjunto aqui de benefícios para aqueles que temem ao Todo-Poderoso. Como disse aqui a palavra, o Senhor ouve atentamente, quer cuidar em cada detalhe, estarão escritos no memorial, se torna tesouro particular de Deus, e o Senhor os livra como um pai livra um filho. Assim o Senhor os livrará, aquele que teme o seu nome. Percebe o conjunto de benefícios, muito mais. Se você for a fundo aqui, o Espírito Santo vai os mostrá-lo muita coisa que vai além do que aqui mencionei. O Senhor ouve atentamente, quer cuidar em cada detalhe. Estarão escritos no memorial, aqueles que temem o Senhor, se tornam tesouro particular de Deus, e o Senhor os livra de todas e qualquer circunstância, como um pai livra um filho. Para isso, basta ter o temor a Deus. Quando você tem o temor a Deus, Ele cuida de você em cada detalhe. Quando você tem o temor a Deus, Ele está ao seu lado por que der e vier. Quando você tem o temor a Deus, você pode contar com Deus para todas e qualquer circunstância, independente da hora ou do momento. Você terá o Espírito Santo em sua companhia como seu maior aliado. Basta ter o temor a Deus. Veja que precioso. O Senhor ouve, estarão escritos no memorial, se torna tesouro particular de Deus, e o Senhor os livra como um pai livra um filho. Assim o Senhor os livrará, aqueles que temem o seu nome. E aí ele finaliza no 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença, ou seja, será vista a diferença na vida de quem tem o temor. A pessoa que tem o temor, como disse aqui a palavra, o Senhor livra. A pessoa que tem o temor, né? O Senhor a ouve. A pessoa que tem o temor estará escrito no memorial. A pessoa que tem o temor se torna tesouro particular de Deus. A pessoa que tem o temor, como diz aqui, o Senhor fará diferença na vida dos mesmos. Ou seja, o Senhor os livrará e abençoará em tudo o que fizeres. Provirá em tudo, em todas as coisas. Suprirá em cada detalhe, cada necessidade daquele que teme será suprida pelo Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor fará a diferença na vida dos mesmos. Então você percebe aqui a obra, né, o conjunto de benefícios que alguém pode ter ao temer a Deus. Queridos, acredite você que me ouve em algum lugar, independente se no Brasil, fora do Brasil, não importa, pessoas que nos acompanham por várias partes do mundo afora, o temor a Deus é a fonte da provisão. O temor a Deus é a fonte do socorro. O temor a Deus, não importa o problema que alguém vai enfrentá-lo, se você temer a Deus, o Senhor terá em sua companhia como um aliado, o Todo-Poderoso. Ele estará ao teu lado por que der e vier. Ele te suprirá em cada detalhe, cada uma das tuas necessidades será suprida pelo Senhor. O Senhor não soltará das tuas mãos. O Senhor jamais irá te desampará-lo. Pelo contrário, Ele estará ao seu lado porque você precisar, você poderá contá-lo com a presença do Todo-Poderoso em sua companhia. Basta ter o temor a Ele. Tá bom? Veja que são muitos benefícios. Ele ouve atentamente, quer cuidar em cada detalhe, né? Estará escrito no memorial. O Senhor os livrará como um pai livra um filho. Se torna tesouro particular de Deus. E o Senhor fará a diferença na vida dos mesmos. Basta que tenha o temor a Ele. Tá bom? Que você pense nisso e entenda a importância do temor a Deus. Que você entenda a diferença que é entre o que serve e o que não serve. Que você possa entender quantos benefícios você pode desfrutá-lo dos mesmos, tendo o temor ao Todo-Poderoso. E mais, o Senhor estará em sua companhia, ao seu lado, por que der e vier, por que quer que você venha precisar. O Senhor estará em sua companhia como seu maior aliado, por que quer que você precise, independente da hora ou do momento. No nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Mas que você pense nisso e entenda que ter o temor a Deus, você só tem a ganhar. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.